Queridos, hoje eu fui light essas últimas 2 aulas, agora eu vou pegar forte. Tô nem aí agora, sei que você aguente aí. Então, tô nem aí, agora vai. Pastor, as últimas aulas foram light. Eita glória, vamos comer, como é que fala? Sabe, algo substante mesmo, algo forte da palavra de Deus. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis e vamos ler. Tem tantos capítulos que eu queria ler. Vamos começar no 12. Gênesis 12. Vamos ler o último versículo do 11, depois a gente lê o 12. Então, lê 11, 32 e aí a gente continua a leitura. 11, 32, Gênesis 11, 32, e aí a gente vai continuar a leitura. O texto diz assim: E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Quem era Terá? Nós estamos em Gênesis 12. Nós lemos que os dias de Terá foram 205 anos. Morreu Terá em Harã. Você precisa entender a jornada de Abraão. Abraão morava onde? Em Ur dos Caldeus. Onde é Ur dos Caldeus? Sul da Mesopotâmia, ok? Entre o rio Tigres e o rio Eufrates, no Iraque hoje. E ele saiu dali para Harã. Harã está em diagonal norte, quase chegando na Síria. Chega na Síria por ali. E depois eles ficaram muitos anos em Harã. Inclusive Harã é o nome do irmão de Abraão. Ok? E depois eles desceram para Canaã. Depois que Terá morreu. Então você precisa entender isso aí. Terá, pai de Abraão. Agora vamos continuar a leitura. Capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Todo mundo conhece esse versículo. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Você precisa entender isso aqui. Abraão não foi para Harã com 75 anos. Ele ficou em Harã até os 75 anos. Ok? Ele saiu muito antes, muito mais jovem. Ele envelheceu em Harã por uma teimosia que ele teve contra Deus. Continuamos. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, o irmão dele chamava Harã, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam entre os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito.
Então, quando ele chegou em Canaã, a terra prometida, o que tinha lá? Tinha fome naquela terra. Para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar na terra do Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, a ti guardarão em vida. Então nós conhecemos aqui o caso de Abraão, quando ele faz a mulher dele passar por irmã e o faraó se casa com ela. Vamos agora para o capítulo 14. Eu vou ler tudo isso aqui, depois nós vamos fazer algo bem forte, bem impactante. Vamos ler a partir do capítulo 14, versículo 12. O que está entre o versículo 1 e o 11 do capítulo 14? Você só precisa saber isso aqui. Houve uma guerra dentro de Canaã. Essa guerra foi de 4 reis contra 5 reis. Ok? Quedorlaomer, que era rei de Elão, decidiu juntar outros 3 compatriotas e lutarem contra outros 5 reis. Entre esses 5 reis que perderam a batalha estava o rei de Sodoma e Gomorra. Tá bom? E quem estava morando em Sodoma e Gomorra, na região de Sodoma e Gomorra? Ló, que era o sobrinho de Abraão. Então, quando esses 4 reis venceram esses 5 reis, obviamente naquela época as batalhas eram para levar os bens. Entre os bens levavam pessoas e tornavam elas escravas. E aí nós entramos então no versículo 12. Tudo que eu estou falando aqui vai ter sentido depois para você, então muita atenção. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Está aí, ó. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados. Aqui diz irmão, porque na Bíblia não existe sobrinho, nem existe a palavra neto. Tá bom? Sempre que você vê, às vezes vai falar filho, mas é neto, e às vezes vai falar irmão, mas é primo. Não existe nem primo nem neto no hebraico. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, olha aí, tornou a trazer todos os seus bens, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Agora olha só, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Você pode dizer amém? Então, nós estamos vendo essa história. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo. Então, se você quer saber assim, aonde surgiu a palavra dízimo,
a palavra dízimo pela primeira vez na Bíblia aparece aqui. O dízimo já existia? Já, mas a palavra escrita aparece aqui pela primeira vez. E agora prepara o seu coração, nós lemos muito texto, e eu vou começar, tudo que eu falei vai ter algum significado para a gente aqui, amém? Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Queridos, olha que coisa, você precisa entender, eu vou tentar resumir isso aqui. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não obedeceu a Deus completamente. E hoje eu já vou direto no assunto que talvez vocês nunca falei assim tão claramente como eu vou falar agora. Você vai observar que Abraão obedeceu só a primeira parte: sai da tua terra. E aí ele foi para Harã. Só que ele foi com o pai dele e com o sobrinho. E obviamente com quem o pai dele levasse e quem o sobrinho dele levasse. Então ele foi com o pai e com a parentela. O que Deus disse? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E aí ele ficou em Harã. Por que as promessas de Deus não podiam acontecer? Porque Abraão não tinha obedecido completamente a ordem de Deus. Abraão esperou o pai morrer para descer até Canaã. E Abraão pensou assim: já que o velho é velho, eu vou esperar meu pai morrer para mim cumprir o meu ministério. Parece até piada, né? Por isso que eu li o versículo 32 do capítulo 11. Com quantos anos o velho morreu? 205 anos. Aí Abraão já tinha 75. Está entendendo? Aí agora ele queria começar o ministério dele com 75 anos, porque ele esperou o pai morrer. E eu vou dizer algo para você. A promessa de Deus não podia acontecer com Abraão morando com o pai. E eu vou explicar para vocês o porquê. Está preparado? O que o pai dele tem a ver? Por que Deus não pode dar as promessas dele cuidando do pai? Não podia acontecer de jeito nenhum. E agora eu quero que você veja algo que vai mexer com você. Observe aqui que Deus não disse assim, que Deus não disse assim: eu te abençoo. A Bíblia diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E olha como Deus diz: te abençoarei no futuro. Sim ou não? Por que Deus não abençoou ele antes? Por que Deus não abençoou ele em Harã? Por que Deus não abençoou ele em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia? Todas essas perguntas vão mexer com você hoje, a resposta delas. Agora, vai observando. Abraão tem uma vida horrível. Não pense que a vida de Abraão era fácil. Abraão, ele era casado com uma mulher que não podia gerar filhos. Você tem noção do que significava isso naquele tempo? Hoje não é tão grave. Naquele tempo era a pior maldição que uma pessoa podia ter, não ter filho. Inclusive, a pior maldição que Deus dava no homem é assim: que eliminaria a sua memória da face da terra. Ou seja, que ele não ia produzir mais herança, filhos, continuidade. Consegue entender? Então é grave isso. Então a vida de Abraão era essa. Outra, ele era peregrino, nômade. Não tinha terra, um imigrante, um passageiro, um forasteiro. Vai vendo, Abraão vendeu a mulher. Você imagina como que era a vida dele. Eu consigo provar no texto bíblico, mas hoje não é aula,
que Faraó teve relações sexuais com Sara. Eu provo no texto bíblico, não tem como falar dessa aula, porque é outra aula. Mas está explícito no texto. Você imagina que confusão que era a vida desse homem. E vai para um lado e vai para o outro. E não foi um ano, foram décadas, Abraão perdido nesse mundão, indo para cima e para baixo, e nada na vida dele parece que encaixava, esperando o velho morrer, aí vai para o Egito, aí arruma confusão com o Faraó, e fica nesse lenga-lenga. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Abraão tinha muitas promessas. Abraão tinha todas as promessas. Então aqui eu já quero que você se sinta identificado com o que eu vou falar. Como que um homem com tantas promessas, você acredita que foi Deus que deu a promessa para ele? Abraão tinha tantas promessas, mas a vida dele não avançava, a vida dele não ia para frente. Não vinha filho, não vinha herança, não vinha terra, não vinha nada para ele. E ele carregou uma promessa por décadas. Talvez você se sinta assim. Talvez você esteja assistindo online dizendo assim: meu Deus, eu tenho tantas promessas, mas eu não vejo a minha promessa. Alguns de vocês já começaram a ver o cumprimento da promessa. E eu vou te explicar o porquê que alguns já estão vendo o cumprimento e porque outros não estão vendo ainda a promessa. Eu vou ser bem direto, e quando eu falo uma coisa assim, primeiro vai chocar você, e se você ficar o resto da aula, você vai ser um crente feliz, cheio de entendimento e revelação. Então, se for para sair, já sai agora, antes de eu falar a notícia forte que eu vou falar agora aqui. Eu já vou deixar bem assim, bem curto e grosso, depois eu explico. Então, ainda que o teu cérebro doe, vai doer o teu cérebro, você vai repetir comigo, depois nós vamos colocar todos os pingos nos is, e vai ficar bonita a revelação, vai encaixar na tua cabeça certinho. Diga comigo assim: Deus não abençoa ninguém lá do céu. Isso dói o cérebro dos crentes. Choca, né? Deus, achei que Deus abençoava lá do céu. Deus não abençoa ninguém lá do céu. E eu sei que já está uma confusão. Já tem gente aí, já está até manifestando. Não saia dessa live agora. Eu vou mostrar para você o que eu estou te falando. Deus não abençoa lá do céu. E agora você vai ver. Então, olha que coisa. A vida de Abraão muda a partir do versículo 19 de Gênesis 14. Aqui a vida de Abraão muda completamente. Verso 18. Olha que coisa. Abraão está voltando da batalha que ele lutou contra os 4 reis que tinham acabado de vencer a 5 reis. Quanto que é 5 mais 4? 9. Então Abraão, em um dia, conseguiu as riquezas de 9 reis. Que eram os reis da onde? De todo Canaã. Pelo menos os mais importantes. Então Abraão consegue vencer essa batalha contra os 4 reis que tinham acabado de vencer 5 reis em um dia. Quando ele está voltando da batalha, ele se encontra com quem? Com esse personagem chamado Melquisedeque. E ele tinha 2 títulos, 2 posições, 2 unções: rei e sacerdote.
Por que esse Melquisedeque veio ao encontro de Abraão? E aí a Bíblia diz que ele trouxe pão e vinho. O que fala pão e vinho? Fala de pacto e alimento espiritual. É a primeira ceia da Bíblia. E aí esse rei, a Bíblia diz, verso 19, e abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Quando que Abraão foi abençoado? Na mão e na boca do sacerdote. Porque Deus não abençoa lá do céu, Deus abençoa usando a mão e a boca do sacerdote aqui na terra. Quem pegou desde a primeira aula, já percebeu que Deus entregou a autoridade da terra para o homem. Agora você vai entender muitas coisas, porque se você ler a vida de Abraão até aqui, a vida de Abraão era um caos. Daqui para frente, as promessas começam a se cumprir. Porque ele encontrou o sacerdote. E agora eu já estou te dando a revelação no começo da aula. Porque hoje eu falei, hoje eu não vou soltar, eu vou soltar tudo, irmão. Eu estou com vontade de ministrar essa palavra. Então vai vendo, Abraão, por que Deus não abençoou ele em Ur, não abençoou ele em Harã, teve que ser em Canaã? Porque o único lugar na terra onde Deus tinha um sacerdote para abençoar Abraão era em Canaã. E Deus preparou toda essa viagem, toda essa peregrinação para ele encontrar o sacerdote que ia abençoá-lo. Não tinha sacerdote na Babilônia para abençoar ele, não tinha sacerdote em Harã para abençoar ele, o sacerdote estava em Canaã. Então Deus preparou o encontro, porque o seu e o meu destino estão dentro do nosso sacerdote. E se você não acredita, o destino do Senhor Jesus Cristo estava no sacerdote João Batista. Quem lançou o ministério de Jesus foi João Batista. Quem revelou o ministério de Jesus foi João Batista. Quem abençoou Jesus foi João Batista. Aonde o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Com João Batista. E João Batista era o quê? Sacerdote. Veja quem era Jesus antes de João Batista. Nem texto bíblico tem. Não tem nenhum milagre, não tem unção, não tem história. A história de Jesus começa em João Batista, quando ele encontrou o sacerdote. Me mostra a história de Abraão antes de Melquisedeque. O que tem? Só dor, só sofrimento, só perca de tempo. Porque Deus precisava preparar o encontro. Era só em Canaã que Deus tinha um sacerdote para abençoar ele. Você está entendendo? Quem está começando a entender? E agora você vai entender sobre Terá. Por que Deus mandou ele sair da casa do pai dele? Sabe quem era Terá? Ele era um sacerdote pagão. Todos nós conhecemos a história de Terá, extra-bíblica, que Terá era vendedor de ídolos. Ele era um sacerdote pagão que invocava outros deuses. E o sacerdote da sua vida, antes do seu sacerdote pastor, é o seu pai. E Deus não podia abençoar Abraão debaixo do sacerdócio do pai dele. Por isso que Deus disse, você precisa sair da casa do seu pai. E enquanto o velho não morreu, ele não pôde se encontrar com Melquisedeque. Porque ninguém pode estar debaixo de duas autoridades. Porque quem tem duas cabeças é monstro. Tem gente que está na internet e fala assim, pastor, eu posso congregar na igreja tal e o Senhor me abençoe e é meu sacerdote online? Eu falo, não,
Ou você só pode ter uma cabeça. Quem consegue entender essa palavra? Por isso que, por que Deus falou, tem que sair da casa do teu pai? Não podia ficar com o pai, coitado do pai. Não, porque Abraão estava submisso ao pai. E ele não podia se submeter ao sacerdócio do pai e depois se submeter ao sacerdócio de Melquisedeque. Então Deus abençoa na boca e na mão do homem de Deus. Ali, olha o texto de novo, verso 19. E abençoou. Ou seja, Melquisedeque fez o quê? Abençoou Abraão. Ali ele foi abençoado. Na terra que Deus mostrou para ele. Vai até a terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei. Deus não abençoou antes. Presta atenção. Que você tenha promessa não significa que você foi abençoado ainda. Por isso, 90% dos crentes, todos têm promessa, todos estão frustrados, e 90% deles morrem sem ver a promessa. Por quê? Obviamente que não é só por isso. Também tem falta de princípio, falta de vida com Deus. Mas eu vou provar para vocês agora no Novo Testamento. Nós vamos abrir em Hebreus capítulo 7. Vamos ler o versículo 1 em diante. Vai vendo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Agora vamos ler o versículo 4. Para a gente ganhar tempo aqui. Considerai, pois, quão grande era este, Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Depois eu vou explicar isso aí para vocês. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as... Diga comigo, abençoou o que tinha as promessas. Mais uma vez, abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas? Quem abençoou? Então olha aqui bem para mim, bem nos meus olhos, e não perca essa revelação. Olha isso aqui. Você pode ter a promessa que for, mas a sua promessa só é destravada na bênção do sacerdote. Abraão só tinha promessa. Quando o Melquisedeque abençoou ele, você pode ver que a primeira coisa que aconteceu, Sara ficou grávida. Por que não foi engravidada antes? O nome de Abraão muda depois que ele é abençoado por Melquisedeque. Por que o nome dele não mudou antes? Inclusive, Abraão não tinha ministério. Isso aqui é outra revelação. Isso aqui eu falei ao vivo com o pastor Luiz Hermínio uma vez, numa live que eu fiz com ele. Você vai observar que Abraão não tem ministério até ele se submeter ao sacerdote. Ele só foi chamado de profeta depois da bênção do sacerdote. Por isso que não existe profeta sem... E eu provo, qualquer profeta que você quiser na Bíblia, eu provo que todos eles tiveram um sacerdote. Não existe profeta sem sacerdote. Abraão não era profeta. Depois que ele passou pela bênção de Melquisedeque, ele se transforma em profeta.
Tanto é, vou provar para vocês rapidinho. Quando ele vende a esposa para Faraó, Deus fere a Faraó e Faraó devolve a esposa. Depois Abraão muda de nome, recebe a promessa, recebe a bênção. Aí ele vende a esposa depois da bênção, depois do sacerdote. Aí o rei Abimeleque compra a esposa dele. Aí Deus fala para o Abimeleque assim, ó, antes dela, aí a Bíblia especifica antes deles se dormirem juntos, porque com Faraó dormiram, mas aí a Bíblia especifica, agora com Abimeleque eles não dormiram juntos. Aí ele fala assim, devolve a mulher para ele e pede para ele orar por você, senão você vai morrer, porque ele é profeta. O texto diz assim. Por que Deus não mandou Abraão orar por Faraó? Faraó era outro rei. Porque quando ele vendeu a Sara antes, foi antes de conhecer o sacerdote. Depois do sacerdote, ele se tornou profeta. Agora ele tinha que orar para o homem sobreviver. Por isso que não existe profeta sem? Dá um glória aí, irmão. Eu falei que hoje eu não vou segurar nada, irmão. Vou soltar a revelação aqui para vocês. Que o povo precisa disso aqui. Quem está recebendo? Então vai vendo. Agora nós lemos tantas coisas preciosas que você precisa entender. Quem pegou a aula passada, isso aqui vai ser uma coisa assim 10 vezes maior. Quem pegar só hoje já vai ser bom também. Agora veja. Melquisedeque vem com pão e vinho, alimento espiritual e pacto. E ele abençoa Abraão. Abraão, o que Abraão faz? Entrega o quê? Os dízimos de tudo. Tudo o quê? Aí você volta para a aula da semana passada. Quem estava a semana passada? Mas você viu online. Então vai vendo. Pergunta. Pastor, eu tenho que dar o dízimo. Se eu não dar o dízimo, eu estou roubando a Deus? Nós fizemos essa pergunta semana passada. E eu já falei que não. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Você vai ver que Jacó nunca tinha dado dízimo. Ele fez uma aliança com Deus, um voto com Deus e disse: se o Senhor for comigo nessa viagem, me guardar na viagem que eu fizer, me der pão para comer, veste para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus, e de tudo quanto me deres, lhe darei o dízimo. Ou seja, ele estava pedindo para Deus comprar ele, lembra? E dele estava pedindo para Deus construir um jardim para ele. Planta um jardim para mim. Uma vez dentro do jardim de Deus, aí sim você tem que devolver o dízimo. Fora do jardim de Deus, você não precisa devolver o dízimo. É problema seu. Se você pesca, não pesca. Se você planta, não planta, o problema é seu. Mas quando Deus planta o jardim para você, aí o dízimo é o único reconhecimento de senhorio. Não existe outro. O único reconhecimento de senhorio é o dízimo. Quem plantou o jardim para Adão? Deus. O que Deus falou para ele? De todas as árvores, essa aqui você não toca. Sempre dentro da provisão de Deus existe uma parte que não te pertence. Fica comigo. Dentro da provisão de Deus existe uma parte que não me pertence. Quando a provisão vem de Deus. Agora vai vendo. O que Melquisedeque disse para Abraão? Melquisedeque disse o seguinte para Abraão: bendito seja Abraão, ou Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, Melquisedeque veio falar para ele: ei, esse jardim aí não foi você que plantou.
Quem te deu essa vitória foi Deus. Isso aí não foi a força do seu braço. Quem preparou esse jardim foi Deus para você. Abraão só dizimou ou deu o dízimo, devolveu o dízimo, somente dos despojos da guerra que Deus deu para ele. Abraão, nesse momento, ele já era muito rico. Ele já tinha, quando ele vendeu Sara para Faraó, Faraó deu dote. E ele não deu dízimo do dote de Faraó, porque aquilo lá foi na artimanha dele que ele conseguiu. Quem está entendendo? Agora você imagina o dote. Porque naquela época, o dote, quanto mais bonita a mulher, maior era o dote. Agora você imagina, Sara era a mulher mais bonita da terra. E Faraó era o homem mais rico da terra. Imagina o dote do homem mais rico da terra para comprar a mulher mais bonita da terra. Será que Abraão ficou rico? Até hoje nesses países são assim. Na África, no Oriente Médio, até hoje é dote. Né? Quer casar, tem que pagar. Hoje a gente não paga o pai, a gente paga a noite, né? O casamento, né? É outro dote hoje. Tem que pagar a festa de casamento, é caro. Agora vai vendo isso aqui. Olha que coisa. Abraão não deu dízimo de nada que ele conquistou na força do braço dele. Deus não quer nada que é seu, nada que você conquistou na sua força. Deus só aceita dízimos daquele jardim que Ele te colocou lá dentro. E eu vou provar isso para você de novo no que nós leremos. Lá em Hebreus 7, verso 4. Considerai quão grande era este, Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, Abraão não deu o dízimo da vida dele. Ele deu os dízimos dos despojos. Olha só, Deus plantou um jardim para Abraão. Esse jardim era Canaã. E aqui havia 9 reis em um dia. Você tem noção disso? Em um dia você acumula a riqueza de 9 reis nessa terra. Então, Melquisedeque veio. Melquisedeque não teve que falar nada. Abraão automaticamente devolveu o dízimo. Por quê? Porque era cultura já era implantado aquilo desde o Gênesis. Dentro do jardim de Deus existe uma parte que não é minha, é o dízimo. Isso já estava implementado, isso nem existia, irmão, não existia Bíblia, não existia nada. Era só o relacionamento com Deus que eles tinham e a herança que eles tinham recebido de Noé, com a revelação que Noé tinha trazido. Você pode dizer amém? Então veja, Abraão é abençoado e agora, com a bênção do sacerdote, as coisas começam a destravar na vida dele. A promessa começa a se cumprir. E às vezes isso demora anos. Deixa eu dizer algo para você. A tua vida, entre outras coisas, a principal, para as promessas de Deus se cumprir na sua vida, você tem que ter muito claro 2 coisas na sua vida. Primeiro, todas as vezes que Deus vai cumprir uma promessa na sua vida, existe a localização. Vou colocar aqui, local.
E, em segundo lugar, o sacerdote. Jesus nasceu em qualquer lugar? Não. Ele nasceu aonde o texto falava, aonde a profecia falava, e ele pregou aonde? Na Galileia, como já falava nas profecias. Então, toda a promessa de Deus existe uma região geográfica onde você precisa pertencer. Por exemplo, enquanto eu não pisei no Brasil, nada fluiu na minha vida. Eu já fui em muitos países e eu sempre achei, será que é aqui? Será que é na Colômbia? Será que é no México? Será que é em Porto Rico? Será que é na Espanha? Onde eu ia, será que é nos Estados Unidos? Eu sempre ficava procurando esse lugar. E eu pisei no Brasil, eu percebi, no mundo espiritual, opa, achei o lugar. E segundo lugar, sacerdote. Se você tem isso aqui claro, você já tem 50% de tudo. O outro 50% é trabalhar, usar a tua inteligência, vida com Deus, essas coisas. Mas se você não tiver isso aqui, você não tem quem vai destravar a bênção na sua vida. Então, às vezes você está igual Abraão, cheio de promessa, e está tudo travado, porque você não entendeu ainda. Por que você acha que Deus está trazendo gente do Brasil e do mundo para Balneário Camboriú, para a família do reino? Para isso aqui acontecer. Na minha vida aconteceu isso. Enquanto eu não conheci o meu apóstolo Agostinho, as coisas não funcionaram. Por exemplo, a Exousia, minha vida era assim, eu tinha a Exousia School, que era um seminário que eu viajava e dava uma aula aqui e outra ali. A Exousia só se tornou o que ela é na igreja do meu apóstolo Agostinho, quando ele me levou para dentro da igreja dele, a gente tornou aquilo numa escola, a gente gravou e transformou no que é hoje. E ele me destravou. É local. Amém? Se você parar para pensar no que você acabou de receber de revelação. Agora entenda. Quando Abraão entrega o dízimo, ele entregou por princípio de senhorio, de entendimento. Mas agora nós aqui nisso aqui nós entendemos algumas coisas, que é as perguntas que todo mundo faz. Então vamos lá. Pastor, é obrigatório devolver o dízimo? A resposta é não. Porém, depende. Agora eu vou falar o que depende. E aqui eu vou mostrar para você. Por que depende? Se você está no jardim de Deus, aí sim você é obrigado a devolver o dízimo. Então presta atenção. Quando você chega e diz assim, você vem no púlpito da igreja e fala, irmãos, eu orei e Deus abriu uma porta para mim. Eu nem esperava, maravilha. A partir desse momento você está reconhecendo que aquele jardim foi Deus que plantou para você. A partir desse momento você tem que começar a reconhecer quem é o teu provedor e quem é o teu Senhor. Quem pegou? Pastor, como que eu sei que é Deus que está provendo para a minha vida? Aí você tem que discernir. E se você, porque Deus, Ele sempre dá o melhor para a gente. O que Ele te dá, não te tira tempo com Deus. O que Ele te dá, não te tira tempo com a família. O que Ele te dá, não destrói teu corpo. As coisas que Deus te dá, não tira a tua comunhão com a igreja. Então, pastor, meu Deus, uma porta maravilhosa, só que eu vou poder vir no culto só uma vez por mês. Você acha que é Deus que está te dando essa bênção? Pastor, olha que, nossa, ganhei um emprego aqui que eu vou ganhar o dobro, mas eu vou trabalhar todo dia de 7 da noite às 7 da manhã.
não vou ter vida, não vou conseguir conviver com a família, não vou assistir culto. Você acha que é Deus que está te abençoando? Pastor, eu não tenho uma benção ainda. Pede para Deus plantar um jardim para você. Pede para Ele te comprar. Deixa de ser dono do seu nariz e fala: Deus, agora eu sou seu. O Senhor me compra, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Às vezes demora 14 anos. Foi o que demorou de Jacó, né? De quando ele pediu para Deus comprar ele até ele começar a colher o jardim dele, demorou 14 anos. Mas se Deus te comprou, você vai saber. Não vai faltar nada para você. É que hoje nós temos esse problema, né? O povo tem uma pressa danada. Eles acham que se comprou hoje, amanhã eu já estou rico. Não. E Deus nem te promete você ficar rico. Ele promete te prover para você. Ele promete te dar em abundância. Se você também é alguém que dá com alegria. Porque agora você tem que entender algo aqui. Isso aqui talvez é tão importante como tudo que eu falei para você. Eu preciso falar isso aqui. Deus não tem um compromisso com você. I'm sorry. Nem comigo. Deus não tem nenhum compromisso com você nem comigo. Qual que é o compromisso de Deus? Deus só tem um compromisso com um propósito. Meu Deus, hoje estava feio. Com um propósito. Escrevi certo agora? Diga comigo. Deus tem compromisso com um propósito. Então, quando você... Vou provar para vocês aqui. Quando Deus manda Abraão entregar Isaac. Vamos ler Gênesis 22. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Diga comigo: Deus proverá para Ele mesmo, não para mim. Preste atenção, o compromisso de Deus é com o... Se eu estou aqui dentro, então eu faço parte do propósito. Se eu estou aqui, problema é meu. Enquanto Abraão não encontrou o lugar do propósito e o sacerdote do propósito, ele só tinha promessa. Aqui ele tinha propósito. Quem pegou? Então Deus não provê para mim, Deus provê para ele. Deus não tem interesse. Por que Deus tem? Você acha que Deus acordou lá? Você acordou? Deus, nossa, eu preciso tanto dar um carro para aquele meu filho. Você acha que Deus tem tempo para isso? Se está dentro do propósito, aí Deus vai te dar. Quem está entendendo? Por isso tem gente que fica lá: eu quero ver se Deus me prospera. Aí ele fica procurando uma igreja, aí ele procura outra, aí ele vai para um lado, aí ele vai para o outro. Ele não entendeu nada. Aí ele faz uma oferta, ele faz um pacto. E ele vê que nada vai para frente. Por quê? Porque ele precisa só entrar aqui dentro. Vou dar um exemplo muito fácil para você entender. Deus falou com Moisés o quê? Pega o meu povo e leva para a terra de Canaã. Terra que flui leite e mel. Aí nós já temos os dois elementos. Nós temos o sacerdote e nós temos o território. Aí o povo começa a seguir Moisés. Vamos para onde? Para a terra prometida. E Deus põe a nuvem sobre eles. Aí você imagina que no meio do caminho, lá no deserto, chega um cara e fala assim: cara, estou cansado de seguir Moisés aqui. Eu vou montar aqui meu
meu curralzinho aqui, Deus é comigo. O que vai acontecer com ele lá no deserto? Vai fritar a cabeça dele no sol, sim ou não? Ele saiu debaixo da nuvem. Então agora presta atenção. Dentro do propósito de Moisés, que Deus lhe entregou para Moisés, ele ia ser o maior criador de gado da terra prometida. Então ele vem com essa promessa: eis que serás um criador de gado. Só que ele fala assim: eu não estou nem aí para Moisés não, quem manda? Que Canaã, que Moisés, eu vou aqui na terra de Moabe mesmo, está mais perto. O compromisso de Deus não é fazer ele o maior produtor de gado do mundo. Esse não é o propósito. O propósito é tornar a terra prometida uma terra que mana leite e mel, onde Deus vai construir o templo, onde vai acontecer os milagres, onde vai acontecer a vida. E lá ele vai ser próspero como criador de gado. Aqui na terra de Moabe, o problema é Deus, ele está fora do propósito. Deus não vai te prosperar para te prosperar. Deus vai te prosperar para você alimentar o... Dá uma glória aí, irmão. Então Deus, irmão, quando eu falo Deus não tem compromisso com você, nem comigo. Deus falou assim: vai para Balneário Camboriú, abre uma igreja assim, começa assim, vai fazer assim, vai construir desse jeito, vai colocar desse jeito. Se eu chegar agora e falar assim: eu estou cansado de Balneário Camboriú, eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu tenho unção, eu sei pregar, eu vou. A nuvem vai continuar aqui, eu vou ficar perdido por aí. Deus não tem um compromisso comigo. Aí eu vou ficar lá reclamando: Deus, me provê aqui nos Estados Unidos, eu quero que o Senhor me prospere aqui. Deus falou: não quero te prosperar aí. Quem mandou você estar aí? E o que tem de pregador que foi para os Estados Unidos nessa pegada, hein? Aí ele fala: mas por que não vai, aqui não dá nada certo? Tomara que tenha um pregador desse dos Estados Unidos me escutando aí. Cantor, pregador, sabe, adorador, porque eles chegam lá, não tem influência nenhuma, não são Zé Ninguém lá, não fazem nada, não constroem nada na vida. E larga a promessa que Deus tinha para eles no Brasil. Quem é macaco velho de igreja sabe do que eu estou falando. Quem está começando agora nem sabe o que eu estou falando, mas um dia você vai entender. Amém? Toma mais água. Está gostando da aula? Então, olha só. Aqui nós temos alguns elementos. Para quem eu devolvo o dízimo? Primeiro nós sabemos, o dízimo não é obrigatório. Só é obrigatório dentro da terra prometida. Deixa eu concluir, mas isso aqui é forte demais. Meu Deus. Vocês têm 3 horas hoje aí? Tomei uns café poderosos aqui, irmão. Vai vendo. Vou provar para você que o dízimo só serve na terra prometida. Só serve. Quantos anos Israel ficou no Egito? 430, né? 430 anos. É muitos anos, sim ou não? 430 anos é muito anos, sim ou não? Sabe quantas vezes eles devolveram o dízimo para Deus aqui? 0. E Deus nunca cobrou. O povo era de Deus, sim ou não? Eles eram judeus, eles amavam a Deus, eles não adoravam ao Deus de Israel, mas Deus nunca recebeu nenhum dízimo deles durante 430 anos, porque eles estavam onde? No Egito. Forte ou não? Por quê? Para quem que eles devolviam o dízimo nesses 430 anos aqui? Eles devolviam a quinta parte, ou seja, 20% para Faraó. Porque de quem que era a terra? De Faraó. Quem que deu a terra para eles? Faraó. Quem que deu semente para eles? Faraó. Para quem que eles dizimavam? Para Faraó. 430 anos, Deus nunca reclamou, Deus nunca falou: eis que vocês me roubam. Quando eles vão e entram na terra prometida, de quem que é a terra prometida? Quem que preparou a terra que mana leite e mel? Quem que eles entraram colhendo? Diz a Bíblia que eles entraram como?
colhendo. Eles entraram sem construir, porque as cidades já estavam construídas, as casas já estavam prontas, os poços já estavam cavados, os olivais já estavam dando a azeitona, tudo estava funcionando. Quem que plantou para eles? Deus. Aí Deus diz assim: vós me roubais, porque dentro da terra prometida, o dízimo era de Deus, porque aquela terra quem deu para eles foi Deus. Você não é crente, não. Se fosse crente, estava dando glória aí. Se fosse outra igreja, o mundo estava dando cambalhota. Mas como é aqui, o povo está acostumado com revelação, então. Pegou? Então, ficou claro agora. Dentro da terra prometida, sim. Primícia também era obrigatório na terra prometida. Então, a primícia é obrigatória? Não. Dentro da terra prometida? Sim. Deus cobrou. Vou provar para vocês. Quem quer? Vocês têm tempo hoje, né? Eu acho que hoje eu vou até às 3 da manhã. Josué 6. Verso 16 em diante. Vamos lá. Josué 6. Então, olha só. Aqui, eles estão na terra prometida. Ok? Aqui está o rio Jordão. E eles estão vindo do Egito. Lembra que a terra de Gozém, no norte, eles davam 20% para Faraó durante 430 anos e Deus nunca falou nada. Aí eles atravessam, tem aqui o Península do Sinai. Aí eles atravessam uma travessia que era para durar 11 dias, demorou 40 anos. Por causa do quê? Da murmuração. Murmura contra seu pastor para você ver. Eles murmuraram contra Moisés aqui. Não gostei do jeito que o pastor está fazendo as coisas. Então vai rodar no deserto então para você ver. Negócio de rodopiar, vai ficar rodopiando no deserto 40 anos. Tá. Aí, Egito, deserto do Sinai. E a pastora, uma vez ficamos hospedados aqui, em Sharm el Sheikh. Depois você procura na internet. Nós mergulhamos aqui, fizemos mergulho, foi muito bom. E aí Israel começa a partir daqui. Agora, vai vendo. Aí eles têm que atravessar o Jordão. E aqui, a terra prometida está cheia de cidades, com todo, a Bíblia diz, repletas de todos os bens. Olha lá para você ver em Deuteronômio, vamos ler. Deixa a tua Bíblia marcada em Josué 6,16 e abra Deuteronômio 6:10 ou 10:6, deixa eu ver. Vamos ver se é 10:6, espera aí. Vamos lá, Deuteronômio 6:10. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir, agora presta atenção,
eles vão atravessar o Jordão. Jordão. Eles estão bem aqui, ó. Eles estão bem aqui, ó, na beiradinha do Jordão. O Jordão está ali, eles estão aqui. Aí Deus vai falar com eles aqui, em Deuteronômio 6. Aí Deus diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir, quem vai introduzir eles é Deus, na terra que jurou teus pais, de quem que era a terra? De Deus. Quem jurou a terra? Deus. Quem que te introduz na terra? Deus. Abraão, Isaque e Jacó que te daria, com grandes, não é pequenas, você quer saber como que é a bênção de Deus? Tudo que Deus dá é assim, ó. Grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo o bem que tu não encheste. Vai dando glória aí, irmão. Poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Olha aí. Depois você continua a leitura. Então, como que eles iam entrar? Colhendo. Eles iam só pegar a cidade pronta com todos os bens. Você imagina você chegar numa cidade e tomar a cidade inteira? Você imagina, de repente você chega aqui, um povo, e entra em Balneário Camboriú e tudo está vazio, todas as casas só ficou do jeito que está, com os cofres cheios, com os mobiliados. Era assim que Deus estava prometendo para eles. Ele já ia chegar, as casas já estavam com a cama feita, tudo arrumado, tudo só entrar. Está aí o texto. Qual era o nome da primeira cidade que eles iam entrar? Jericó. Eu estive em Jericó, ano retrasado, a cidade mais antiga do mundo. Interessante, né? Tem mais de 10 mil anos, uma coisa assim. Vai vendo. Interessante. Uma cidade mais antiga. E a primeira cidade que eles iam entrar em Canaã, bem atravessando o Jordão. Aí vamos ver o que Deus tem para dizer sobre essa cidade. Josué 6,16. Sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Quem estava dando a cidade? Deus. Lembra que eles gritaram e os muros afundaram? Eles não caíram, eles afundaram. Caíram, mas afundaram. Que é mais milagre ainda, né? Eles gritaram e entraram na cidade. Agora o 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Alguém pergunta assim: como assim, pastor? Essa palavra, inclusive eu vou olhar aqui quero dar ela certinha para você. No hebraico, anátema. É a palavra herem em hebraico. Tradução: anátema. Anátema tem dois significados. Tanto é que se você lê em inglês agora, o texto está assim, ó. The city shall be devoted to the Lord. Devoted vem de devoto, ou deve ser entregue, consagrado. Todo mundo sabe que anátema significa maldição, sim ou não? Então, anátema significa duas coisas, na verdade: maldição e consagrado.
Pastor, como que algo consagrado pode também ser sinônimo de maldição? Muito simples. Diga comigo, tudo que é consagrado a Deus, na mão de quem não é sacerdote, é maldição. Tudo que é consagrado é anátema. Então, vai vendo, vou provar para você, no próprio texto diz. Porque a cidade será anátema ao Senhor. Quem não estudou, acha assim, ninguém pode pegar na cidade, porque a cidade não, é maldita. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Será anátema ao Senhor, ou seja, ela será devota ao Senhor, ela será consagrada ao Senhor. Não maldição ao Senhor, ela será consagrada ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que estiverem com ela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Olha o que ela diz. Tão somente guardai-vos do anátema, ou seja, não peguem aquilo que é consagrado ou que é maldição para quem não é sacerdote. Para que não vos façais malditos. Então, olha, se você pegar o anátema, você se torna maldito. Ao tomares o anátema. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbais. Aí o verso 19 deixa bem claro. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados do Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então, resumindo, Deus falou assim, a primeira cidade é minha como primícia. Você vai ver que o livro de Josué inteiro é conquistando cidade, cidade, cidade. Deus só falou com a primeira é minha, todo o ouro, toda a prata, tudo que tiver vai para o tesouro. Quem administra? Sacerdote. Se você pôr a mão, é maldição. Deus consagrou, está aí, Tão somente guardai-vos o anátema. 19. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aqui, você está vendo a nação inteira primiciando, como nação. Depois eles vão se primiciar como indivíduos. A primeira cidade é de Deus. O primeiro ouro, a primeira prata. E qual que era a cidade mais forte, a melhor? Qual que era a cidade mais desejável de todas aqui? Qual que era a mais antiga? Jericó. Qual tinha o melhor muro? Jericó. Qual tinha mais ouro, mais prata, mais tudo? Jericó. Para onde que foi? Para a administração do sacerdote. Se quiser dar glória a Deus aí. Então, mas por que eles nunca primiciaram no Egito? Porque eles faziam isso com, você vai ver 20%, se você somar dízimo, primícia, oferta, etc., o pacote dá aproximadamente de 20 a 25% no final das contas. Ou seja, Faraó, o dízimo dele já encaixava tudo, já dízimo, oferta, primícia, está aqui, 20% acabou, tá bom. A gente que está na Bíblia que era muito detalhado. Por quê? Porque o objetivo de Faraó era só lucrar. O objetivo de Deus era em cada coisa que você praticasse, você tivesse a revelação, o entendimento e o coração certo, não para ninguém lucrar. Quem consegue entender? Então, por que tinha primícia? Para você reconhecer qual era o sacerdote que te dava a bênção. Para que era o dízimo? Para reconhecer quem era o Senhor daquela terra, daquele jardim que Deus plantou para você. Está entendendo? Irmão. Quem dera eu tivesse sabido dessas coisas anos atrás. Então a primeira pergunta nós vemos aqui. O dízimo, a primícia, só existe aqui dentro da terra prometida.
Porque Deus plantou esse jardim. Aqui não. Então, se você não tem igreja, você não tem pastor, teu emprego, você fala assim, rapaz, isso aqui foi o diabo que me deu, isso aqui. Guarde seu dízimo para você, espera Deus plantar um jardim para você. A hora que você falar assim, pastor, o que eu não aguento, aí o cara está roubando a Deus. Ele chega no púlpito, ele tem a cara lavada, diz assim, irmãos, se você ver a porta que Deus me abriu. E aí ele não dizima, e aí ele não devolve o dízimo, ele não devolve a primícia, aí ele está roubando a Deus, porque ele reconheceu que aquele jardim não foi ele que plantou. Quem está entendendo? A palavra de Deus liberta, né? Você só tem que entender isso. Eu estou no jardim, eu estou no propósito, já tenho meu sacerdote, já encontrei minha localização geográfica, já estou encaixado, eu sei o que eu tenho que fazer. Deus não vai prover para mim, Deus vai prover para Ele através de mim. Se você começar a alinhar tudo isso na sua vida, Deus não tem motivo nenhum para pegar R$1 milhão e dar para você comprar uma casa. Para que Ele vai fazer isso? Deus está lá no céu pensando nisso? Não. Deus está pensando assim, vocês precisam alcançar 50 nações, eu vou dar 1 milhão para esse, 5 milhões para esse, 100 mil para esse, 10 mil para esse, para que eles dizimem, oferta e primiciem, levem até a casa do tesouro, para que os meus pastores e mestres e evangelistas, os 5 ministérios administrem e possam alcançar as 50 nações que eu declarei. Porque o propósito é dele, nem é para mim. Deus está procurando o canal aonde Ele derramar a bênção. Agora, vamos responder mais perguntas aqui. Para quem que eu entrego o dízimo? Só existe uma pessoa que pode receber dízimo. O dízimo que reconhece o senhorio de Deus e a bênção de Deus, que é o sacerdote. Para quem que Abraão entregou o dízimo? Para o sacerdote. O dízimo. Faz assim com a mão. Ó, na Bíblia, você vai ver que o dedão, depois eu vou explicar na Bíblia. O dedão, em espanhol, se diz o dedo gordo. E é o dedo gordo, né? É o dedo, ele é mais forte, ele é gordo e tal. E aqui nós temos o mindinho, que é o magrinho, fraquinho. Pode baixar a mão, agora eu vou explicar uma coisa para você. Olha que coisa interessante. Tudo na Bíblia tem uma revelação. O sacerdote, eles traziam as ofertas e colocavam dentro de como se fosse uma vasilha, onde está pondo as comidas ali? Né? Traziam, por exemplo, a massa, oferta de massa, ou oferta de manjares, que chama, né? Traziam, por exemplo, todo o cabrito cozido, né? Caldeirada de cabrito, traziam o pão, que antes dele cozinhar, só em massa. Aí o sacerdote, o texto mostra que ele podia colocar a mão, e ele podia, tudo que coubesse nos 3 dedos do meio, ele podia trazer. Aí ele não podia usar o polegar nem o mindinho. Aí eu fiquei muitos anos perguntando, que conversa, que é esse negócio de, parece que, como é que chama isso aqui? Hã? O diabo quis roubar isso de Deus, está na Bíblia, irmão. Então ele, o que você pegar com os 3 dedos do meio é seu. Mas você não pode usar o polegar nem o mindinho. Aí veio a revelação. Tudo que Deus fala de provisão, Deus fala de encher as mãos. O fruto das suas mãos, a obra das suas mãos, né? Deus colocará riquezas nas suas mãos. Sempre essa palavra. Quando Deus coloca prosperidade na sua mão, você sempre tem que fechar com 3 dedos, porque o dedo gordo é o dedo que aponta para cima, olha só. Não é o polegar que vai para cima? A gordura do que você recebe vai para Deus, dízimo e primícia. E
a sua esmola vai para os pobres, para quem está debaixo de você. A sobra. Então, quando você recebe de Deus, você não pode ficar com a gordura, nem pode ficar com a sobra. A gordura você dá para cima e a sobra você dá para baixo. A gordura, a sobra. Então, sempre que você recebe algo, você separa o que é de Deus, que é a gordura. É a primeira parte, a primícia, o dízimo. A parte gorda, o 10%, mais a minha primícia de um dia de trabalho. Entreguei. Está terminando o mês, está sobrando R$50, está sobrando R$100, eu vou ajudar um pobre, eu vou dar uma cesta básica, eu vou pagar a conta de luz do irmão que está precisando. É o que está caindo, é o que está para baixo. O problema é que por falta de revelação, as pessoas inverteram. Elas querem pegar a gordura de Deus e dar para o pobre e a miséria dar na igreja. Porque ele achou que é bonito. Ai, é tão bonito eu pegar meu dízimo e ajudar o pobre. Espírito de Judas. Porque Judas queria pegar o que era de Deus e dar para os pobres. E o discurso é bonito. Pastor, mas não é tão bonito eu pegar meu dízimo e ajudar as pessoas. Deus não recebe do mesmo jeito, não. Por que, né? É o mesmo Judas. Por que a gente não pega esse perfume tão caro e dá para os pobres? Você não quer ajudar os pobres. Você tem um coração de Judas. Você tem dificuldade em que alguém honre o homem de Deus. Porque ali estavam levando aquela primícia para honrar o homem de Deus, que era o nosso Senhor Jesus. E quando alguém leva uma primícia para honrar o homem de Deus, o teu coração vira do avesso, porque você tem um coração de Judas. Você não tem nada com o pobre. Você só tem problema em que o homem de Deus está sendo honrado. E por que você não pega o seu e dá para o pobre? Porque o seu é isso aqui, ó. Faz assim agora com a mão. Esse aqui está apontando para onde? O céu. A gordura vai para o céu. O resto vai para quem? O resto vai para os pobres. E esses 3 apontam para quem? Para você. Você fica com o que está entre a gordura e a sobra é sua. Sim ou não? Por isso que o Lula nunca ajudou os pobres, porque ele perdeu o dele. Esse aqui, ó, ele bebeu e esse aqui ele comeu. Essa veio agora, viu, irmão? Mas foi boa, né? Essa foi boa, veio agora. Nunca ajudou. E essa aqui, não, ele fez assim, ó. Rapaz, essa foi a melhor revelação da noite. Qual que é o pedaço de dedo que falta aí, Lércio? Deixa eu ver aí. Ah, não, esse aí não tem problema. Ainda continua, glória a Deus. Não está faltando, é só um pedacinho. Eita glória. Quem está gostando da aula? Então, para quem que vai o dízimo? Para cima. Quem está acima de você? Sacerdote. Inclusive a Bíblia diz, vamos de novo. Só pode te abençoar quem é maior que você. O pobre não pode te abençoar. Quando eu dou dinheiro para o pobre, eu não espero ele dizer Deus te abençoe. Eu que digo para ele, tome e Deus te abençoe. Ele não tem poder para me abençoar. E o texto vai dizer aqui, ó. Lá em Hebreus 7. Seis e 7. Vamos ler os 2 versículos. 7, 6 e 7, 7.
Mas aquele cuja genealogia é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... Pastor, então eu posso dar meu dízimo para os pobres? Não, porque você tem que dar o dízimo para quem é maior que você, que te abençoa. Posso dar para o meu irmão? Não. Posso dar para o líder? Não. Posso dar alguém que está no meu nível? Não. Tem que dar para quem é acima de mim, que vai liberar a bênção sobre a minha vida. Ficou claro ou não? Então, então aqui, ó, ainda a Bíblia diz, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Gênesis 14, vai dizer isso, que Abraão entregou os dízimos. E agora, qual que é o... Agora a pergunta é, aqui está a pergunta, em qual sacerdote eu devolvo meus dízimos? Porque tem muitos sacerdotes, sim ou não? Tem muitos pastores, muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pais espirituais nessa nação. Para qual eu entrego o meu dízimo? Você tem que devolver o teu dízimo. Olha só, Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque quando ele trouxe pão e vinho. O teu dízimo tem que ir para o pastor, para a autoridade espiritual que tem pacto com você e que te dá alimento espiritual. Enquanto Abraão estava lutando na peleja, Melquisedeque estava preparando o pão para ele. O teu dízimo tem que ser para o pastor, para a tua autoridade, para o sacerdote, que enquanto você está na peleja lá fora, ele está preparando o pão espiritual para você comer. Então, resumindo, o homem que te alimenta espiritualmente, ele é digno de abençoar seu dízimo e sua primícia. Quem consegue entender isso? Está no texto, em toda a Bíblia, na verdade. Só o sacerdote. Eles que alimentam espiritualmente. Eles que te levam ao pacto. Por que eu estou falando isso? Porque se você não alinhar tudo isso, vai desconfigurar as coisas. Por exemplo, para de fazer caridade com o dinheiro de Deus. O povo fala assim, pastor, eu posso mandar meu dízimo para o missionário que está lá na África? Não. Você tem desses 3 aqui para mandar para ele, por que você tem que mandar o de Deus? Manda o seu. Entendeu? Quer pegar o que não é dele e dá para os outros. Pega o seu e dá para os outros. O de Deus dá para Deus. Dá a Deus o que é? Para de ser Robin Hood. Pegar o de Deus e dar para os pobres. Quem está entendendo? Depois dessa você não entendeu, irmão? O que é de Deus, dá a Deus. O que é do homem de Deus, dê a ele. É a honra, merece. Não, sabe? Faça de coração. Não para com essa conversa de querer dar as coisas para os pobres. Mas o missionário precisa muito mais. Então vai lá e pega o seu e dá para ele. Vende o seu carro, dá para ele. Vende tua televisão, dá para ele. Você tem 1000 maneiras de ajudar ele. Mas o que é de Deus é de Deus. O que é princípio é princípio. Está entendendo? Mas eu podia pegar isso e... Não. Cada coisa no seu lugar. Esse missionário, ele está te alimentando espiritualmente? Não. Ele está acima de você? Não. Está entendendo? Sempre vai ter gente para você
que parece que precisa mais. Mas princípio é princípio. Agora, o que acontece? Muita gente nunca vai ver promessa cumprir na vida dele, porque ele está em duas águas. A Bíblia diz que aquele que tenta agradar a dois senhores, ele vai aborrecer os dois. Quem tem duas cabeças é monstro. Então tem gente que está em duas águas. Ele está em cima do muro. Por quê? Porque ele quer agradar todo mundo. Então ele congrega numa igreja por conveniência, mas ele se alimenta na outra, porque lá é que tem um homem de Deus. Então ele congrega nessa igreja, porque aqui o multinível dele cresce. Mas quando a coisa aperta, ele procura o homem de Deus, que está no outro lugar. Aí ele entrega o dízimo para o pastor coach, que ele nem gosta, que nem unção tem, porque ele está congregando ali, e se ele não dá o dízimo ali, o pastor vai ver que ele não é dizimista, e ele não vai ter moral com o pastor. Então ele dizima por conveniência, e ele congrega por conveniência. E o homem que está amassando o pão, preparando o pão para você lá, você nunca honrou. Se tivesse aquelas irmãozinhas do fala Deus. Tem gente que já está 1 ano se alimentando do pastor Pedro Medina. Foi curada, recebeu cura, alimento, tudo, revelação. Deus já falou que o lugar dela é na família do reino, mas por conveniência não convém. Então eu vou ficar nas duas águas. Toma uma decisão. Quem é que te alimenta espiritualmente? Inclusive, eu vou falar uma coisa para você. O dia que você achar o teu sacerdote, larga tudo e vai até onde ele estiver. Vai atrás. Abraão largou tudo e foi até Canaã achar. Deus falou para mim que milhares de pessoas do mundo inteiro e do Brasil inteiro vão mudar para Balneário Camboriú para cumprir essa palavra que eu estou pregando hoje aqui para vocês. Você largou tudo, veio para cá, achou o propósito, achou o sacerdote, achou a visão, achou a unção, achou o alimento. Agora é só construir dia a dia. A pessoa mais privilegiada nessa terra é aquela que já sabe o alvo que ela tem na vida. Você tem noção o tanto que é triste você congregar numa igreja que não tem visão? Você está na igreja, qual que é a visão dessa igreja? Não, vamos falar de Jesus. Você já foi na igreja assim? Que fica só fazendo barulho, aí não, sabe, só fica naquela coisa que não tem. Agora aqui, nós estamos falando já, nós temos um alvo, e nós vamos trabalhar para ele. Nós vamos alcançar 50 nações, vamos abrir igrejas em todo o Brasil, vamos abrir a Exousia School presencial em muitas nações, nós já temos o formato do templo, nós já temos o condomínio, tudo. Então você já tem o que o povo no mundo não tem, um propósito na vida. Que o teu propósito, na verdade, é um subpropósito desse propósito das 50 nações. Porque para essas 50 nações vamos precisar de empresários, sim ou não? Vamos precisar de gente para limpar banheiro. Vamos precisar de cozinheiro. Vamos precisar de videomaker. Vamos precisar de gente para cuidar de criança. Vamos precisar de gente só que traz dízimo oferta. Vamos precisar de mãe. Uma mãe que cuide de um filho que vai ser um futuro Paulo da vida, glória a Deus. Mas só de você falar assim, eu já achei meu propósito. Eu estou com o meu apóstolo 50 nações. O dia que você conecta com o propósito do teu sacerdote, destrava as coisas na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? O que adianta você devolver o dízimo para um sacerdote que está ilegal? Porque profeta sem sacerdote é ilegal.
não é profeta. E aí, você tem que entender o seguinte: a bênção que vem daqui vem muito além, vem muito de cima. Eu vou fazer só até onde eu sei, tá? A árvore genealógica da bênção que nós estamos recebendo aqui. Então, assim, ó, aqui está pastor Pedro Medina, que devolve o dízimo, a primícia para o apóstolo Agostinho, que devolve o dízimo de primícia para o apóstolo Sóstenes, que devolve o dízimo e a primícia para o apóstolo dele que está em Manaus, que eu não lembro o nome, e o de Manaus, e aí vai, é o Renê, né? Eu acho que é o Renê. E aí o Renê eu nem lembro mais também. Então, você vai ver que uma autoridade para outra. Então, o reino de Deus, você tem que entender assim, ó, diga comigo, a cultura do reino é a cultura da honra. Você quer entrar num lugar e descobrir que o reino está ali? Tem que haver honra. Onde não tem honra, Deus nem está. Olha, o segredo de Salomão. Um dia eu vou escrever esse livro. Já é o título do meu livro. O segredo de Salomão. Muita gente quer descobrir o segredo de Salomão, sabem de nada. Ele diz claramente, né, em Provérbios 3:9, o segredo dele. Ele diz assim: honra. Aí, qual que é a cultura do reino? Está aí. O segredo de Salomão é Provérbios 3:9. Então ele começa com a palavra honra, a cultura da honra. Quem não tem a cultura da honra não entendeu o reino, não entendeu o evangelho, não entendeu a igreja, não entendeu a Bíblia, não entendeu nada. Tudo é honra. Então ele começa: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias. Então, olha só, primícias. O que você precisa entender aqui sobre as primícias? Primícia é sinônimo de quê? Sacerdote. A primícia nunca na Bíblia pertenceu a ninguém mais a não ser ao sacerdote. É exclusivo. Então, Salomão está dando aqui a fórmula para as gerações e para o filho dele, dizendo assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo. Agora você imagina a primícia de Salomão. O homem mais rico do mundo primiciava. E ele dizia que o segredo da prosperidade dele é que ele primiciava. Ah, não, irmão, é forte demais. É ou não é? Então ele está dizendo: se você honrar a Deus com os seus bens e com as primícias, que é exclusivo do sacerdote, então o nível que ele honrava os sacerdotes era o nível que ele tinha de prosperidade. Aí o texto continua: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então Salomão deu o segredo dele aqui. Muita gente passou batido nesse texto. O segredo, qual que era o segredo? Por que ele prosperava? Porque ele sabia honrar. E quando honra, você honra a Deus. Ele honrava todo mundo. Ele honrava a Deus, ele honrava o sacerdote, ele honrava os servos. Diz a Bíblia que a rainha de Sabá ficou enlouquecida, ficou fora de si, quando viu como os servos se vestiam, se comportavam e se sentavam. O texto diz: ficou fora de si, ela se enlouqueceu da forma que os servos. Que quando a gente honra, como é cultura, você não honra só o sacerdote,
Se você vem na minha igreja e me honra a mim e desonra os meus diáconos, você é um falso, você na verdade é um lisonjeador. Porque quem tem a cultura da honra, honra o garçom, honra o freitista e honra o pastor. O cara que vem aqui, eu honro o pastor. Quem que é esse diácono? Quem que é esse pastor auxiliar? Quem que é esse... Você não entendeu nada de cultura de honra. Então a cultura da honra vai te levar mais alto que qualquer coisa. Um dia eu dei uma aula aqui só sobre honra. Você lembra? A semente do acesso. A honra te leva mais longe que tudo que você tiver. Mais que talento, mais que dinheiro. Mas, olha, a honra é a porta, é o canal. Mas hoje não é o dia, não tem tempo para falar da honra. Amém? Você pode dizer obrigado, Jesus?